continuar a partir do momento que nós paramos, certo? Nós paramos dizendo que A gente se encontrou lá no shopping. a gente se encontrou no shopping. Ou seja, eu estava orando 3 anos e meio e profetizando através de uma brincadeira profética, né? A brincadeira profética dizendo: uma hora eu vou casar com essa mulher. Ei, você conhece a Carol? Eu vou casar com ela. Sabe a professora? Eu vou casar com ela. Só que durante esse período de 3 anos e meio, foi um período onde eu também errei. Eu também falhei. Por quê? Porque enquanto não estava acontecendo, eu esfriei e comecei a defraudar meninas. E comecei, sabe, a brincar com o sentimento de mulheres, sendo que eu sabia que eu queria a Carol, mas eu dei a oportunidade para outras meninas. Foi aí que a gente falou, não se distraia. Não se distraia. E dentro desse período eu falei, um maduro, ele conta a sua história de vitória sem pular as partes tristes. Depois desse período, eu me aproximei da Carol, tive a oportunidade de me aproximar num shopping, onde uma escada rolante escondida, a gente se encontrou, ela estava esperando a amiga dela, e nesse momento eu tive a oportunidade de fazer todas as perguntas acumuladas em 3 anos e meio. Como eu falei para vocês semana passada, quem não assistiu, volta lá para assistir o primeiro episódio, que tem todos os detalhes. Mas eu tinha, naquele mesmo dia, comprado os vidrinhos do meu casamento, porque Deus tinha falado que estava próximo da gente casar. Então eu comprei os vidrinhos, entreguei para minha irmã e fui para esse shopping. A gente se reencontrou ali e eu olhei para ele. Ele chama David, não é Davi, é David. Mas eu chamava ele de Davi porque todo mundo chamava ele de Davi na época. Aí eu, David, você está aqui perdido? Aí ele, Pode me chamar do que quiser. David assim, is Davi ele em falou, português. That's okay. Ele estava saindo do trabalho, como ele já disse, né? Semana passada, magro, 15 quilos mais magro, 15 ou 17 quilos mais magro que ele está hoje. Então pensa. E o uniforme dele era muito grande, tipo o defunto era maior. E aí, ele era muito magrinho, gente, a capinha não ajudava. Não ajudava. Então, meninas, se você vê alguém que é muito de Deus, que tem um potencial gigante no Senhor, mas a capinha não ajudar, vale a pena investir. Porque você tem que ser uma mulher de visão. Sim. Não? Ou a mulher, ela levanta o homem, ou a mulher, ela derruba o homem. A mulher, ela tem uma capacidade incrível, né? Ai, que tal você deixar a barba crescer? Esse moicano que você coloca só no meio aqui, ó. Que tal você deixar ele mais espalhado? Fica mais bonito. Umas roupinhas, né? Ela não falou nada de roupa. Ela veio para os Estados Unidos passear e, de repente, chegou lá com muita roupa para mim de presente. Olha, os nossos meses de namoro, porque ele já tá pulando lá pro namoro, né? Mas tudo bem. E nos nossos meses de namoro, eu cheguei, sei lá, acho que tinha 5 meses de namoro, cheguei com 5 blusas pra ele. Aí ele, nossa, eu falei, um pra cada mês de namoro. Mentira, porque eu queria tocar a roupa dele. É porque ela queria mudar o meu estilo para poder ajudar, porque... Mas isso é lá na frente, amor, vamos Sim, voltar. sim, mas é só para você pegar o princípio. A mulher, ela se apaixona e se conecta pelo aquilo que ela ouve. O homem, ele se conecta e se apaixona pelo aquilo que ele vê. Isso é um princípio básico entre homens e mulheres. A Carol, ela não estava apaixonada por mim, ela não queria nada comigo. Na verdade, ela olhava para mim, eu acho que tinha um sentimento meio de dó. E ela falou, vamos no cinema com a gente? Eu estou esperando minha amiga. Ele chegou nesse dia e falou assim, não, eu tô indo no cinema. Eu falei, sozinho? Cadê sua namorada? Porque eu tinha visto nas redes sociais que ele tinha namorado, mas tipo assim, uns meses atrás. Já tinha mais de 6 meses que ele tinha terminado. E aí ele falou, não tem não. Não tem não. Por compaixão, falei assim, eu não estava interessada, diante de Deus. Eu falei, eu tô indo com uma amiga minha, se você não se importar e quiser ir e tal. Só tem uma coisa. Oração acumulada. Naquele dia, Deus fez a amiga dela se atrasar umas 2 horas. Eita glória! Ela foi, tá, gente? Ela foi. Mas assim, foi tão engraçado, porque quando eu fico nervosa, eu disparo a falar. E eu falei, por que eu convidei esse menino para ir no cinema, gente? Mas, ao mesmo tempo, eu estava mega feliz, porque era a oportunidade de eu fazer as perguntas que eu queria fazer há muito tempo e ainda não tinha oportunidade. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi assim, nossa,
você nem deve pensar em família, porque você vive viajando, ministrando, né? Você vive viajando o Brasil, então você não deve nem pensar em família, porque eu queria casar e um dos versículos que eu mais amava na Bíblia é: Deus faz o solitário habitar em família. Falei, eu estou pensando em casar, estou profetizando que eu vou casar com essa mulher, mas ela vive viajando, ela não vai cuidar de mim. Ela não vai ter tempo para mim. Ela vai ficar viajando e, né, e aí? Eu vou casar para ter Aí uma eu mulher? falei assim, a Bíblia fala que meu maior sonho era casar, desde os meus 18 anos era casar. Só que, enquanto a pessoa não aparecia, né? Falei com ele, o solteiro, a Bíblia fala que o solteiro cuide das coisas do Senhor. Então eu fui me entregar no Evangelho, viajava, ministrava, ia para missões. Aí eu falei com ele, enquanto a pessoa não aparece, eu vou me entregar para o Senhor. E aí ele estava assim já, né? E eu, A gente, eu era pessoa muito lerda, eu apareceu. não vi nada. A pessoa apareceu. E nesse dia, a gente vai entrar no primeiro ponto para você entender, porque o primeiro tópico dessa mensagem de hoje, ele já se inicia aqui. Pode falar? Você precisa fazer as perguntas certas. Faça as perguntas certas. Porque eu já estudava, já analisava, eu já stalkeava, eu estava nos cultos, nas vigílias, o tempo todo sabendo tudo sobre ela. Só que eu queria fazer as perguntas certas para dar o próximo passo. Eu queria entender se ela estava aberta para relacionamento. Eu queria entender se ela amava a família. Eu queria entender se ela queria ter filhos. Eu queria entender aquilo que eu não conseguia enxergar numa pregação que ela fazia ou em algo que ela falava nas redes sociais. Então, eu passei aquele período todo fazendo perguntas. E como ela fica nervosa e fala muito, eu tive muitas respostas. Estratégico. Como o David sempre fala, o segredo do sucesso são as São as perguntas. perguntas. Isso não é só para relacionamento, não. Você está diante de uma promessa, você está diante de uma proposta. Sei lá, você recebeu uma proposta de fazer uma sociedade com alguém. Faça as perguntas certas. Você está diante de uma proposta para, sei lá, mudar de país. Faça as perguntas certas. Isso é para qualquer área da nossa vida. Faça as perguntas certas. E olha que interessante, eu fiz as perguntas, tive as respostas, fiquei ainda mais apaixonado e aquela noite eu dei em cima dela de todas as maneiras que eu pensava, que eu imaginava. E eu não notei nada. Só que ela não notou porque ela era inocente, Nunca tinha namorado. nunca tinha namorado nem beijado na boca. Eu dei cantada de Bíblia, eu dei cantada rasa, eu dei cantada profunda. Eu falei, não é possível. Até o filme que a gente estava vendo estava falando sobre Salmo 23. Eu dei um jeito de falar do Salmo 23. Até que eu fiz uma pergunta para ela e ela falou assim: Deus falou comigo. Lembra que Deus tinha falado com ela que ia ser rápido? Deus falou comigo para eu fechar as minhas agendas durante 3 meses, porque vai ser rápido e vai ser esse ano. Ela falou isso para mim. Ela Mas eu não lembro só disso. não lembra. Aí eu falei, caramba, minha oportunidade. Ela É está orando porque- por mim, não sabe? Meu Deus. porque- Eu tenho 3 meses para conquistar essa mulher. Como a gente falou semana passada, Deus tinha falado comigo que quando acontecesse seria rápido, mas nunca que acontecia. E aí, como a gente. Essa cena aqui que a gente está contando, foi lá no shopping, foi em agosto de 2017. Então eu falei com ele assim: olha, Deus falou comigo que outubro, novembro e dezembro era para eu não aceitar nenhuma agenda fora, ficar só em Belo Horizonte, porque ele iria me preparar aqui em Belo Horizonte para o tempo que está chegando, que é o meu casamento. E ele falou, tá bom. Quando a gente foi entrar pro cinema, que minha amiga chegou, a gente foi pro shopping, foi pro cinema, eu tava morrendo de sede. E no andar que a gente tava não tinha bebedouro. Falou muito, Vamos né? falar, né? Deu ainda mais sede. Então, aí ele desceu 2 andares. Ela falou, nossa, que sede, será que tem água? Você pegar água para mim? Eu falei, claro, vou pegar água. Saí do cinema, procurei bebedouro, não tem bebedouro, bebedouro tá estragado. Ai, meu Deus, não tem bebedouro. Desci um lance de escada, bebedouro, não tem bebedouro. Não, bebedouro. Fui lá, peguei uma Eu garrafinha. sei que ele voltou, não tem que cortar, ele voltou assim, suando. Falei, meu filho, Demorou, você foi né? beber água, pegar água onde? Ele, não, eu vim pegar. Eu falei, nossa, que cavalheiro, muito obrigado. É Aí só ele orar falou, por mim durante 3 meses e tá tudo bem. só que eu não linkei uma coisa com a outra.
Eu era muito bobona, gente. Mais claro do que isso, né? Não é Pra possível. mim não era claro. Como ele diz, o óbvio precisa ser dito. Enfim, fomos no cinema, eu falei pra ele que eu amava filme e tal, nananã. Voltamos, aí minha amiga falou assim, nossa, amiga, bonitinho, né? Eu falei, aonde que essa criatura é bonita? Não é não, amiga, pelo amor de Deus. Porque, gente, hoje ele é um gato, tira o olho que é meu, só meu, exclusivamente meu. Mas naquela época, se você ver fotos, você vai falar assim, é verdade, Carol. Se a gente estivesse Não conversando tem numa condição. mesa, ela já tinha tirado o celular e falou, vou te mostrar aqui. Vou te mostrar. Porque era muito acabado, coitado. A capinha não ajudava. Mas, né? Enfim. Aí, o que aconteceu? Beleza, isso foi agosto. Setembro, eu vim para os Estados Unidos, passei um mês aqui, voltei em outubro. Deus continuou ministrando meu coração, que estava muito próximo. Quando foi em novembro, eu fui fazer uma vigília lá na Matriz, dia 2 de novembro. E eu tinha torcido meu pé. Tinha torcido meu pé e estava usando botinha. E eu fiquei na entrada da... A vigília, ela lotava, dava 1.500 pessoas na A gente vigília. vai fazer vigílias aqui nesse lugar. E aí, eu ia... Nunca na minha vida, eu já tinha feito várias vigílias. Nunca que eu ia pra porta recepcionar as pessoas, porque era muita coisa. Mas como eu tava com o pé machucado... existe oração acumulada. Um homem que ora, meu irmão. Do nada, Deus né? dá a resposta. Eu estava em casa, eu falei assim, eu vou na vigília. E a vigília quem lidera? Caroline. Eu vou nessa vigília. Mas Deus tem um negócio. Eu não vou nessa vigília para ver ela. Mas eu sei que ela vai estar lá. Então, só para provar para o Senhor... Ele foi pra me ver, mas ele queria Só para falar provar pra para o Deus. Senhor que eu não quero ir lá só para ver ela, eu quero para adorar o Senhor, eu vou sentar no último banco. Se eu a ver, tudo bem, glória a Deus, vai ser lindo, vai ser top, né? Mas eu vou sentar no último banco porque eu quero adorar o Senhor. Eu sentei no último banco. Quando eu estou adorando de olho fechado, eu abro o olho e olho para a porta. Quem está lá? Caroline. Eu fiquei lá na porta recepcionando as pessoas com o pé machucado. E toda hora, segundo ele, ia... Eu ficava assim, ó, eu vou lá falar com ela, eu vou lá. Na hora que eu ia, alguém falava com ela. Pastora, gente. Alguém falava com ela, eu falei, tudo bem. Agora a mulher saiu, né? Vou lá. Aí alguém parava, eu falei assim, pelo amor de Deus, tentei umas 5 vezes. Eu falei, não vou não. Na hora que eu falei, eu vou, uma mulher começou a profetizar, orar pelo pé dela e não sei o quê. Eu falei, já é, eu não vou falar, não vou não, Deus, deixa eu fechar o olho aqui. Na hora que eu fechei o olho, comecei a adorar Jeová. Aí eu abri Aí o olho eu o vi assim. lá atrás. Aí, como a gente tinha ido no cinema, aquela coisa, meses atrás, fui lá cumprimentá-lo. Quem veio falar comigo? Aí eu falei, ei, tudo bem? Você tá aqui e tal. Aí o David, muito esperto, porque eu já tinha falado que gostava de filme, ele falou assim, você viu que lançou Thor Ragnarok no cinema? Era no lançamento do Thor Ragnarok. Aí eu falei assim, não vi não. Só que eu, na inocência, falei assim, vamos ver? Só que vamos no sentido, vamos galera, vamos grupo, vamos Na minha cabeça o quê? cambada. A mulher já tá me chamando pra sair de novo. Não, eu falei, vamos no sentido, vamos o bando, porque eu sempre andava em bando, eu sempre andava com galera. Mas é verdade. Por quê? Porque ela foi pregar e ela se arrependeu do que disse. Calma aí. Aí ele falando assim, é porque ele tá rápido. Tem coisa que vai devagar, tem coisa que vai rápido. Aí eu falei assim, vamos ver? Aí ele, vamos, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Beleza, saí de lá e fui lá pra frente. E eu sempre fui a última a pregar na vigília. Então, quando eu fui pregar, ele estava no último banco. Quando eu fui pregar, ele estava aqui no meio, na minha frente. E eu pregando na vigília, pensando assim, gente, eu tenho que desmarcar com esse menino, ele vai achar que eu estou dando em cima dele. Eu falei o bando, porque a carinha dele no banco era assim. Porque eu tava pensando, no meio do banco, eu tava pensando assim, vai se realizar. Eu vou sair com essa E mulher. eu, assim, desesperada. Ele vai achar que eu tô interessado nele. Eu não tô interessado nele. Eu tenho que desmarcar com ele. Porque a cara dele tava falando isso. E eu pregando aqui. E eu falando, não, eu tenho que desmarcar com esse menino. Meu Deus, o que eu fiz? Eu impulsiva, né? Durante a semana, ele, vamos no cinema? Eu falei, não. Então, aqui, aí eu filmei meu pé machucado. Falei, olha, meu pé tá machucado. Fiquei em pé a vigília inteira, a noite inteira. Eu falei com ele que não podia ir no cinema, porque o pé tava machucado. Falei, não, Minha meu pé mãe tá tá até machucado. fazendo massagem no meu pé. Eu falei assim, não, tudo bem. Já que não dá para ir no cinema, vai ter um teatro. Não, antes você falou assim, mas vai lançar
Era um outro filme. Era um outro filme lá que ia lançar. Vai lançar outro filme na semana que vem. Até lá, seu pé já vai estar melhor. Falei, não, é melhor não, porque eu tenho que descansar. Vai sair um teatro, isso era dia 5, mais ou menos. Vai sair um teatro dia 25, né? 27 de novembro. E esse teatro é de um colega meu, daqui da igreja. Não ele é não falou cristão. que era da igreja, não. Ele falou, vamos no teatro. Eu falei, não, teatro, tem muito tempo que eu não vou no teatro. Eu falei, é um teatro muito legal, que é um colega meu e tal. Ela falou, nossa, faz muito tempo que eu não vou no teatro e tal. E ela aceitou. No dia seguinte, eu tirei foto de 2 convites e enviei para ela. Ela falou assim, ai, que legal, você já comprou? Eu falei assim, já comprei. E ela falou, quanto que é? Eu falei, o seu já está pago. Só que, muitas vezes os seus sentimentos atrapalham os processos que você precisa passar na vida. Eu falo isso constantemente aqui. Você não é um sentimento, certo? Como eu tinha convicção que eu iria casar com ela, e eu já estava dentro do processo, do dia 5 de novembro até o dia 25, que foi sexta-feira, eu não mandei uma mensagem para ela. E eu do outro lado assim, eu não queria sair com ele. Esse menino me convidou, eu aceitei. Já era novidade, porque eu nunca tinha aceitado sair com ninguém assim, né? E aí eu falei, gente, mas ele não vai mandar nenhuma mensagem, nem um bom dia. Aí eu do outro lado já estava assim, eu que vou mandar, bom dia, tudo bem? Eu não vou mandar nada não, ele que está interessado, ele que se vira. E eu naquela luta, quem nunca, né? Naquela luta, manda ou não mando, não mandei nada. E, gente, achei um absurdo ele não mandar nada. E não tem coisa mais chata do que homem meloso, pegajoso. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Você isso almoçou? Assusta. Meninos, assusta, não faça isso, porque isso assusta as meninas. Por mais que você esteja muito apaixonado, elas vão fugir. Vai falar, esse cara é um psicopata, não quero saber. Então, não faça isso. Então, quando chegou naquela semana, eu já estava com tanta expectativa, eu comecei a conversar com algumas pessoas no trabalho e falei, eu acho que eu vou mandar mensagem para ela, mas eu vou chamar ela para sair, né, para comer depois do teatro. E na sexta-feira eu falei assim, oi, tudo bem? Tá tudo certo, nós vamos pro teatro. Era um domingo à noite. Bem. Falei, você vai fazer alguma coisa após o teatro? Ela falou assim, não. Eu falei, então pode marcar na sua agenda que você tem um jantar comigo. Nesse dia eu confesso que minhas pernas bambearam. Porque eu falei, nossa, mãe, ele falou, ninguém sabia, só eu e minha mãe, porque eu conto tudo pra minha mãe. E eu falei, mãe, olha aqui, ele falou que eu tenho um jantar com ele. Só que a gente começou a conversar ali na sexta-feira, e ele falou, não, você não vai sair depois, porque você tem um jantar comigo. E eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Porque eu nunca tinha namorado, eu nunca tinha nem beijado na boca. Então, eu não sabia como que era. Por que eu marquei domingo à noite? Por que eu aceitei domingo à noite? Porque eu pensei assim, eu vou no teatro com esse menino, e eu já era pastora, então eu não queria namorar, porque eu já era referência. Então eu não queria namorar, terminar. Então eu pensei assim, eu vou no domingo à noite, porque tá todo mundo na igreja. Ninguém vai me ver. Porque se me ver com alguém, vai falar assim, ah lá, a pastora estava conversando com o menino. Beleza, fui pro teatro, toda arrumada, não falei pra ninguém. Minha família toda almoçou comigo naquele dia, meus irmãos, meus cunhados. E eu mandando todo mundo embora. Vambora, gente, tchau pra você. Você tá indo pra onde, toda arrumada desse jeito? Eu falo, vou sair, dá licença. Mas não contei pra ninguém, porque se não desse certo, eu não ia alarmar. Beleza, cheguei no teatro. Na hora que eu tô chegando no teatro, quase que 007, ninguém vai saber que eu tô aqui, domingo à noite, tá todo mundo na igreja. Na porta, pastora Carol, a senhora aqui. Eu falei, quem que tá aqui nesse teatro essa hora que não tá na igreja? E aí, beleza. Na hora que eu entro, tô lá conversando toda sem graça. Falei, alguém já me conhece, né? Na hora que eu chego na porta do teatro, pastora, que honra receber a senhora no teatro. Eu falei assim, esse teatro é o quê, David? Ele, é do Ministério de Artes lá da Lagoinha. O teatro era do Ministério de Arte da Lagoinha. Gente. E o intuito era fazer um teatro que não tinha nome cristão. Era um teatro histórico, mas com princípios cristãos. E no meio do teatro tinham falas bíblicas. E, por mais que ela ficou brava, que ela viu todo mundo lá... Eu falei, gente, eu vim aqui na calada porque eu ia num teatro com um menino...
Eu chego aqui, tá toda a igreja aqui, como assim, gente? Por mais que ela ficou brava, esse foi um dos motivos que ela começou a gostar. Por quê? Porque eu já era formado no seminário, porque eu já ministrava, líder de GC, supervisor, já tinha um histórico Ele já de tinha um igreja. conhecimento bíblico. E Então, na hora que falava acerca de uma pessoa da Bíblia, José, porque os meus irmãos me traíram e me venderam por moedas, por isso que eu estou aqui. aí a gente olhava um pro outro e falava assim, José. Na hora que falava sobre Davi, porque Davi, ele não falava o nome os Davi, nomes, mas né? Só falava, falava eu as fui histórias. esquecido, os meus irmãos me esqueceram, meu pai não se lembrou de mim. A gente virava um pro outro e falava, Davi. E isso foi gerando uma conexão. Por quê? Porque ela queria que alguém, né, esse homem que ela começasse a conversar e se interessasse, fosse alguém que sabia a Bíblia no nível que ela porque sabia. algumas vezes eu nunca tinha namorado, mas eu tinha conversado com alguns rapazes. E um dos rapazes que eu conversei, ele era crente desde pequeno. E aí eu falava assim, não, porque a Bíblia diz isso. Eu já era pastora, eu fui consagrada pastora com 19 anos. Já tinha feito carisma. E aí eu conversava com a pessoa, não, porque a Bíblia diz isso. Ah, é? Mesmo? É Onde mesmo? que tem isso na Bíblia? Tipo assim, João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira. Nossa, tem isso na Bíblia? Eu falava, não, você tá de brincadeira com a minha cara. Só que, gente, eu era pastora, professora de seminário, eu sei falar sobre todos os assuntos, mas a minha vida girava em torno de Bíblia. Então, tipo, se eu casasse com alguém que não falasse de Bíblia, no meu contexto, não estou falando que você tem que aplicar isso na sua vida. No meu contexto de professora de seminário, de pastora, eu precisava casar com alguém que falasse a mesma linguagem. Quando ele começou a fazer essas brincadeiras, teve uma vez que estava lá amarrado, não, porque eu tô cego, eu não vejo mais por causa do meu erro, a gente virava Sansão. E a gente começou a fazer essas brincadeiras, eu falei, olha, esse menino conhece de Bíblia. E eu já tinha dado aula para ele, e ele sempre abria, você lembra que ele abria a Bíblia rápido e achava os versículos? Então aquilo foi nos aproximando. E aí quando a gente saiu do teatro, eu fui no banheiro, tava com o pé machucado ainda, né, mancando, de botinha. E eu falei assim, a gente vai lá jantar, né? Ele falou, já pedi um táxi, já tá esperando você ir na Era porta. Uber. Uber, sei lá. Aí eu falei assim, uau, é um menino de iniciativa. Fica a dica aí, meninos. É um menino de iniciativa, porque eu ia fazer. Não, ele já tinha pedido o táxi, o Uber e tal, já estava me esperando. Abriu a porta do carro para mim. Eu falei, uau, que cavalheiro. Entrei, sentei e fomos pro restaurante. Aquele dia, a gente fechou o restaurante. O garçom quase expulsou a gente, porque a gente conversou tanto, que ele estava colocando as cadeiras de cabeça para baixo já, falando assim, vocês não vão embora? Por quê? Porque nós ainda estamos no primeiro tópico. E ela começou a fazer perguntas para mim, essenciais, para quem queria aumentar o nível de aliança. Ela queria entrar, ela já estava pensando, ele está interessado, ele quer namorar, ele quer algo sério, então eu preciso conhecer ele e conhecer acerca da vida dele. E a primeira pergunta que ela me fez ali foi, por que você terminou o seu último relacionamento? Porque ela não tem problema. Eu sei que muitas pessoas pregam aí fora que o passado não importa. Eu entendo a pessoa falar que o passado não importa. Mas tome cuidado com isso, por quê? É importante você entrar na vida de alguém sabendo o passado dela, porque dependendo do passado da pessoa, você vai lutar as batalhas que ele lutou até aqui, junto com ele até o final da vida. Então eu comecei a fazer perguntas estratégicas para conhecer o coração dele, porque eu não estava interessado. Então eu falei assim, por que você terminou seu último relacionamento? Porque se ele me falasse mal da menina, eu ia saber mais do caráter dele do que da menina. Eu não queria saber da menina. Mas quando José fala do João, eu sei mais do José do que do João. Então, se ele falasse assim, porque ela não prestava, porque ela não valia nada, eu ia falar, então ele é mau caráter. Só que ao contrário, o tempo todo ele falou assim, olha, ela era uma bênção, uma menina de Deus, só que não deu certo, os propósitos não batiam. Então, o tempo todo, ele em nenhum momento expôs ela. O tempo todo ele falou que não deu certo e tal. E aí eu fui perguntando, como que é o relacionamento com a sua família? Como que é o seu relacionamento com a sua mãe, com seus pais? E fui fazendo perguntas estratégicas para conhecer o coração dele, porque eu não conhecia. E isso é muito importante. Por quê? Porque as perguntas, elas fizeram parte da nossa conversa até o namoro.
até ela dizer sim para mim, as perguntas fizeram parte. Porque você precisa aprender a fazer perguntas e fazer perguntas certas. Então, a gente conversou aquele dia e ela me encheu de perguntas. A gente continuou a conversar e a cada encontro, foram 4 ou 5 encontros de cerca de 2 ou 3 horas, mas não falando da vida dos outros, não falando acerca dos acontecimentos do Brasil e do mundo, não. Foi perguntando acerca do nosso passado, acerca do presente e acerca do futuro. Se você já está apaixonado, dificilmente você vai fazer as perguntas certas. Como ela, estava meio assim, só ouvindo papo, querendo ver qual era a minha, porque a capinha não ajudava, segundo ela conseguiu fazer essas perguntas. Por que é tão importante a gente evitar ao máximo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, esse contato? Por exemplo, a gente não se beijou até aqui, vocês não estão vendo beijo ainda, é só conversa. Por quê? Quando envolve sentimento, se o cara falar assim, eu fiz isso, isso e isso, e aquilo for muito agressivo pra você, você vai falar assim, mas comigo vai ser diferente, né? A gente acaba passando a mão na cabeça. Por exemplo, uma vez eu me interessei por um rapaz que ele falava assim, eu perguntava pra ele, e aí, onde que você se vê daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu me vejo no interior, morando na roça, numa fazenda. E eu nunca me vi assim, meu sonho era vir para as nações, mas como eu estava apaixonadinha, eu falava assim, a gente dá um jeito, né? Eu ministro de segunda a sexta e vou final de semana. A gente tenta encaixar na forma que não é que Deus fez pra gente, só porque você está apaixonado. E sabe o que isso vai acontecer? Vai te deformar. Então toma muito cuidado, porque tem muita gente deformado, tentando entrar num relacionamento que não é o relacionamento que Deus tem pra você, porque você tá assim, mas comigo, ele vai mudar comigo, comigo vai ser diferente. Ninguém muda ninguém. Só o Espírito Santo tem o poder de convencer e de mudar alguém. Então não fale assim, fulano vai mudar por mim. Não vai. Sim. Porque vai mudar por um tempo para fingir ser algo que não é. Sim. E depois você vai se arrepender. E tem uma outra perspectiva acerca disso. Você pode ficar com medo de fazer a pergunta. Porque você tem medo da resposta, então você nem faz a pergunta. Deixa que Deus trata com ele. Então, existe essa perspectiva, onde eu já conversei com muitas pessoas, eu perguntei, você já fez essa pergunta para ele? Não. Você já fez essa pergunta para ela? Não. Se é algo tão importante para você, por que você não perguntou? Porque está tão envolvida, tão apaixonado, apaixonada, que tem medo da resposta desagradar e ter que tomar uma decisão muito difícil, que é a decisão de se separar. De se separar no sentido, de não começar, em frente, se não seguir em frente. Ou não continuar. Mas assim, isso foi final de novembro, fizemos todas essas perguntas e tal. Ele me levou para casa, super cavalheiro, me deixou na casa, que eu tava lá na amiga minha, não sei o quê, mandou mensagem, perguntando se tá tudo bem, nananã. Dali a gente começou a conversar. Só que como eu não estava interessado, isso foi final de novembro. No mês de dezembro, no início, os primeiros 15... No final de novembro ainda, porque acho que foi 20 e poucos, até o início de dezembro, toma muito cuidado, aí a gente volta no outro ponto de não se distraia. Por quê? Toma muito cuidado com aquilo que parece de Deus, mas não é. Eu nunca tinha namorado, mas sempre fui muito apaixonada. Eu sempre via filmes de romance, sempre aquela menina iludida, aquela coisa mais apaixonada, meu Deus. E eu conheci um rapaz americano que era tipo assim, uau, sonho de consumo. Porque meu sonho sempre foi casar com um americano. Casei com um americano do Sul. América do Sul, Casei com um americano. E meu sonho sempre foi casar com um americano. E aí, um pastor daqui dos Estados Unidos, que tinha um filho que eu achava lindo, maravilhoso, ele foi ministrar no Brasil. E aí eu chamei esse menino, o que era impossível... Era impossível ter contato com ele, porque ele era muito famoso. Chamei ele no Instagram e falei, seu pai tá vindo ministrar aqui, nananã. Ele nunca ia me responder, mas ele me respondeu. Falei, uau, então é de Deus. Aquilo que era impossível, agora tá semi-impossível. Conversei com ele, aquela coisa toda, e ele foi super atencioso, mas nada demais. Quando o pai veio pro Brasil,
Ele pregou, e como eu falava pra todo mundo, vou casar com fulano, vou casar com fulano, vou casar com fulano, eu falando, né, a louca, não, vou casar com fulano. Quando ele pregou na Lagoinha, eu tava sentado no primeiro banco, e aí quando ele mostrou a foto da família dele, todo mundo falou, e aí, Carol, seu sogrão, e não sei o quê. Todo mundo, eu tava na primeira fileira. E aí, no final, me chamaram lá na salinha pra conversar com ele. Com o sogro. Com o que era sogro, né? Seria sogro. Seria sogro. E aí eu cheguei... aspas, porque não era americano. Eu cheguei lá com o meu inglês bem mais ou menos e falei, e aí, tudo bem? Só que todos os pastores que estavam na sala com ele me conheciam. Já tinha falado de mim pra ele, que eu estava interessada no filho dele. Aquelas brincadeiras, né? E aí ele falou, você que é Carol, muito prazer, você é muito famosa. Me falaram muito sobre você. Na minha cabeça iludida, aquilo que era impossível, era semi-impossível, agora já era possível. Porque o pai já conhecia, já falou, então... Aí eu até brinquei no final, falei, e aí, sogro, não sei o quê. Todo mundo regalou o olho. Carol, sua maluca, como é que você fala? E eu saí dali, só que olha como é que as coisas podem se enganar, não se distraia. Eu estava conversando com o David, não estava interessado. Apareceu essa situação, falei assim, eu vou terminar com... No dia seguinte, isso aconteceu numa quinta. No dia seguinte eu tinha um encontro com ele. Eu falei, eu vou lá terminar o que eu nem comecei. Por quê? Porque agora tem a possibilidade de eu casar com aquele menino. Beleza. No dia seguinte a gente tinha um encontro lá no shopping, tava chovendo. Esse menino foi debaixo de chuva e chegou lá igual pinto molhado, todo molhadinho, porque ele queria... 2 ônibus para chegar até lá. Porque era longe, eu morava longe. E aí chegou lá, cheguei armada, saí de casa. A Carol saiu de casa e falou com a mãe dela, mãe, eu vou terminar o que eu nem comecei, porque aí eu queria o outro rapaz. E a mãe dela virou para ela e falou assim, como assim você vai trocar o certo pelo duvidoso? Mas a Carol, ela chegou toda armada. Querendo achar um motivo para poder não levar a nossa conversa adiante. E aí eu cheguei lá e falei assim, olha aqui. Não, olha aqui, foi outro dia. Eu cheguei lá e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você falou que nunca se aproximou porque não era a hora. Por que você se aproximou agora? Você orou 3 anos e meio e falava para todo mundo que eu que era a mulher da sua vida, que você ia casar comigo. Mas por que você não se aproximou nesses 3 anos e meio e se aproximou só agora? E eu comecei armada, bem armada. Tipo assim, eu tenho que arranjar uma desculpa para virar para ele e falar assim, tá vendo? É por isso que não vai dar certo. Vou terminar com você o que nem começou, mas porque eu tava de olho no outro. Como sempre, ela fazia as perguntas e eu sorria. Porque o David triste, David bravo, David indignado, David feliz, David revoltado. É tudo a mesma cara, porque ele vive rindo. Aí eu fiquei nervoso, porque assim, falei assim, nossa, a pergunta é muito direta. Mas eu vou responder. Aí eu comecei a responder. Só que aí veio a segunda pergunta. A segunda pergunta foi assim, você já foi abusado na sua infância? Aí eu comecei a rir. Falei assim, nossa, a pergunta é bem direta. Você sabe que eu também vou te perguntar, né? Ela falou assim, não, tudo bem, porque para minha vida é uma carta aberta, um livro aberto. Entenda uma coisa. Se ele tivesse sido... Eu perguntei se ele tinha sido abusado, se ele já tinha se apaixonado por homens. Se eu tinha desejos homossexuais. Aí você fala, não, Carol, isso tudo é muito pesado. Beleza, mas eu não queria brincar. Eu queria entrar numa coisa séria. Então, eu queria fazer todas as perguntas. Carol, mas isso é muito... E se ele já tivesse sido, você ia descartar ele? Não, não é isso. As perguntas certas não é para descartar a pessoa. É para você saber que se ele tivesse, por exemplo, se ele fosse homossexual antes e ele foi curado, não era mais, e eu ia embarcar num casamento com ele, eu precisava saber onde que eu estaria entrando, porque dependendo do nível, por exemplo, se a pessoa era viciada em drogas, ela foi curada, mas eu, como mulher dele, vou precisar saber, porque eu vou precisar lutar junto com ele pro resto da minha vida, aquelas dificuldades que ele tem. Isso é em todas as áreas. Ou até mesmo você não vai entrar no relacionamento porque você tem todo o direito de não entrar. Sim. Você tem o direito. As perguntas não é para descartar, é para você saber, eu tô disposta ou eu tenho maturidade para entrar nessa aventura junto. Então, eu comecei a fazer esses tipos de perguntas. Ela pergunta interessante também, importante. Você quer ter filhos?
Porque a Carol, um dia, ela entrou num carro, né, que era carro de aplicativo, conversando com um rapaz. Ele falou que estava no namoro, estava noivo, e ele falou que a noiva dele não queria ter filho, mas o sonho da vida dele era ter filho. Então, lembra que eu falei? Coisas que às vezes parece boba, mas faz É toda a muito diferença. Porque lá na frente pode ter um divórcio, lá na frente pode ter muitas brigas por causa de respostas que você deve ter. Faça as perguntas certas. Você precisa fazer as perguntas certas. Imagine se você está dentro de um relacionamento, você faz as perguntas e você tem respostas que você não tem maturidade suficiente para entrar naquele relacionamento, ou você tem respostas que não vai bater com o seu propósito. Você precisa decidir antes mesmo de começar a namorar. Antes mesmo de começar a namorar. Então, as perguntas certas não são feitas no namoro ou no noivado. Porque no namoro você faz as perguntas certas para você noivar. No noivado você faz as perguntas certas para poder casar. Mas antes de namorar, você faz as perguntas certas para você escolher essa pessoa para viver a vida inteira ao seu lado, porque você não namora para saber se vai dar certo, você faz as perguntas certas, você ora antes e você decide namorar para casar. Porque senão fica uma defraudação. A gente está namorando para ver se vai dar certo. Aí você namora 500 pessoas ao mesmo tempo. Não é assim, gente. Você ora antes, você conversa antes, você decide antes. Quando você entra num namoro, por mais que não dê certo, mas você entra para dar certo. E isso é importante porque, David, Carol, vocês não oraram juntos? Sabe esse negócio de orar junto? Vamos orar junto para ver se é de Deus? É desculpa para manipular o outro, É né? desculpa para defraudar. Sabe por quê? Você está dentro do relacionamento orando junto para ver se é para ficar junto, para levar o relacionamento a sério? Se é para casar? Não, porque lá Já no tem meio do sentimento. relacionamento, sabe o que acontece? Foi Deus que falou que não é. Eu orei e Deus falou que não é, mas você já beijou na boca, você já apresentou para a família, você andou de mão dadas, você sonhou junto. Olha o nível de feridas que a gente causa no outro porque a gente está orando junto. Orar junto é para revelar caráter. Orar antes é para saber se aquela pessoa é a pessoa certa para você entrar no relacionamento e se Deus abençoa. Então, eu oro antes. Na hora que eu oro antes, Deus fala, eu abençoo, é o propósito, pode se aproximar. Quando eu me aproximo dela, eu oro junto para Deus revelar o caráter, revelar aquilo que eu preciso saber para consertar e alinhar, né, a nossa vida para o casamento. Aí que entra o segundo tópico de hoje. O segundo tópico é: saiba o que você quer, tenha foco. Por quê? Porque se você ora antes e Deus falou, é isso, por mais que a menina ou o rapaz vai falar, não, não quero, você sabe o que você quer e você vai continuar, você vai permanecer. Agora, se você não sabe o que você quer, se você não orou antes, você não quer não? Então a fila é grande, tá? Vida que segue. Gente, uma vez uma menina virou pra gente e falou assim, eu não quero ser a menina do tiro que deu certo. Eu quero ser a mulher de um tiro só. Porque um tiro que deu certo é metralhadora. Acertou. Aí eu vou pegar ela, eu vou casar com ela. Um tiro só é um tiro onde que é o snipe. Ele olha, ele olha, ele calcula, ele vê a situação de longe e ele sabe que aquele dali é o alvo, então ele vai se aproximar, ele vai dar o tiro certo, ele sabe o que quer, não o tiro que deu certo. Então, homens, para de ser irmão metralha, que sai atirando para todos os lados e aqui cair no papo é rede. Não, isso não é homem de caráter. Você tem que ser um homem de um tiro só. E para você ser um homem de um tiro só, você tem que saber o que você quer. E eu falo isso principalmente para os homens. Porque a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem achará? Quem acha uma mulher, achou uma boa coisa. Existe no mínimo 3 versículos só em Provérbios falando que é o homem que acha a mulher, que é o homem que se aproxima da mulher, que é o homem que investe na mulher. Mulheres, se vocês derem em cima do homem,
se vocês derem em cima do homem, se vocês se aproximarem, se vocês fizerem o trabalho que ele tem que fazer, vocês vão sofrer no casamento. Por quê? Porque é essa iniciativa que vai demonstrar que ele vai ter iniciativa para todas as outras coisas. Se ele se aproxima, se ele se interessa, se ele conversa, se ele persiste, mesmo que você fale, não, acho que não é. Se ele demonstra que ele realmente quer você lá no casamento, ele vai ter iniciativa para trocar a lâmpada. Ele vai ter iniciativa para te defender de um conflito com um vizinho. Ele vai ter iniciativa para poder sair, trabalhar e prover aquilo que está faltando dentro de casa. Ele vai ter iniciativa em várias outras áreas da vida. Mas você só vai saber se ele é um homem de iniciativa se você deixar ele ter iniciativa e te conquistar. É porque aí fora estão pregando o quê? Que você tem que conquistar, que você tem que fazer. Não, porque agora a mulher não pode chamar para sair, a mulher não pode dar em cima. Não, não pode. Não vou florear. Não pode. Sabe por que não? Ela pode dar sinais. A mulher deve dar sinais. Se você está interessado e o cara não acordou ainda, você vai dar sinais, você vai conversar, vai dar aquelas trocas de olhares, você aquela está no coisa. ambiente que ele vai estar. Sim, mas não chegar e falar, vamos sair comigo? Por quê? Se você fizer isso, cuidado. Eu sei que alguns relacionamentos talvez começaram assim, mas cuidado, porque depois todas as mulheres que falaram com orgulho, né? Eu que conquistei, fui eu que chamei para sair, hoje voltam chorando, falando, meu marido não faz nada, meu marido não se posiciona, meu marido é um banana, meu marido nananã, reclamando do marido. Então vocês, principalmente vocês que estão solteiras, por mais que você queira muito, dê sinais, mas não tome a iniciativa. E antigamente, deixa vir dele. Antigamente, a mulher tradicional, a mulher bela, Isso é muito elegante, lindo. Ela sabia com quem ela ia casar antes mesmo do cara conquistá-la. A mulher, ela toda arrumada, com um lencinho na mão, ela passeando, ela já tinha olhado o cara, ela já tinha analisado o cara, ela sabia sobre a família do cara, ela passava perto do cara e, de repente, o lenço caía. Na hora que o lenço cai, o homem olha e fala assim, opa, a oportunidade de eu ser homem. A oportunidade de eu conquistar essa mulher. Ele pega o lenço, ele entrega na mão dela, olha nos olhos e começa a conversar com ela, a galantear, né, como era lá no passado, né? Ele começa a flertar com ela e a partir daquele momento eles podem marcar de sair, eles podem desenvolver um relacionamento. Para a sociedade, para os amigos, ele vai dizer assim, eu conquistei. Eu me aproximei, eu tive iniciativa. E a mulher do outro lado, ela tá assim, sabe de nada, inocente. Foi eu que joguei dei o sinais. lenço. Eu que joguei o lenço, eu que dei sinais. Então, é essa sabedoria que a gente precisa ter. Você pode dar sinais, você pode demonstrar, mas não tome a frente. Porque senão você vai colher isso lá depois. Ô David, mas eu estou assistindo esse seu testemunho. Ô David, mas fui eu que conquistei. Hoje meu marido está desse jeito. Eu tenho que ficar mandando ele fazer as coisas. É o mesmo princípio para dentro do relacionamento. A mulher no relacionamento, ela é a rainha. E ela tem um rei do lado dela. E esse rei, além de ser rei, ele é guerreiro. E todos os dias tem que matar um dragão. Ao invés da mulher sair e matar o dragão, porque ela tem capacidade de matar o dragão, porque ela desenvolveu essa capacidade, ela precisa chegar no ouvido do marido e dizer assim, amor, mata o dragão pra gente. Amor, vai lá hoje. Você é incrível, eu tenho certeza que vai dar certo. Ele vai demorar, ele vai perder o escudo, ele vai só ferir o dragão. Quebrar a espada. Depois, no final do dia, ele vai matar o dragão. Ele vai chegar todo ferido, mancando, vai olhar para a mulher e vai dizer assim, amor, eu matei o dragão. Na cabeça de muitas mulheres, elas vão dizer assim, eu faria melhor, eu faria mais rápido. Nesse tempo que ele levou, eu mataria 3 dragões. Só que não fale isso pro seu marido. Porque geralmente quando o homem chega, mas que demora? Eu tinha feito muito melhor, eu tinha feito muito mais rápido. Pelo amor de Deus, você nessa lerdeza. Se você fala isso, você acabou de destruir tudo. Agora, se você sabendo que mesmo você fazendo mais rápido, melhor e tudo isso, você respira fundo e fala assim, amor,
Uau, muito obrigada, porque hoje eu estou protegida do dragão, porque você se posicionou. Sabe por quê? Porque amanhã tem mais dragão. E amanhã ele já vai estar com mais experiência, ele vai estar com o ego inflado, né? Ele vai se sentir admirado e vai sair mais capacitado de casa para matar o dragão. E o dragão é trocar a lâmpada, o dragão é pagar uma conta, o dragão é resolver aquilo que precisa ser resolvido, mas antes você resolvia porque ele procrastinava, porque ele não fazia. E você pensava, se eu não fizer, ele não faz, né? Mas a partir de hoje, debaixo desse princípio, de uma liderança silenciosa, debaixo da sabedoria feminina, você vai desenvolver o guerreiro que já existe dentro do seu marido. Aleluia! Desse jeito. Se você quiser saber mais sobre isso, vem para o curso de mulheres do Gerações, curso de casais do Gerações. Em breve o curso de homens do Em breve o Gerações. curso de homens. Então, o segundo ponto, saiba o que você quiser, o que você quer, tenha foco. Isso é para tudo na vida, tá, gente? Sim. Você tem que saber o que você quer. Quer ver um exemplo? Deus já tinha me falado com 17 anos que eu ia vir para os Estados Unidos. Eu sabia o que eu queria, eu quero morar nos Estados Unidos. Então, quando eu fui conversar com ele, nesse dia ainda, que a gente estava conversando, eu falei para ele assim, você se vê morando nos Estados Unidos? Porque Não. eu já sabia o que eu queria. Eu queria morar nos Estados Unidos. E ele sabia o que queria, ele me queria. E isso é importante por quê? Porque eu fui extremamente sincero com ela. Transparente. Transparente. Na hora que eu falei assim, não, ela regalou os 2 olhos. Porque se ele falasse assim, não, eu não me vejo morando fora do país, eu ia falar, beijo, tchau, porque eu já sabia o que eu queria. Mas quando ele falou não, Falei, eu já fui não, com ela tudo pra falou, falar. Tá como vendo? É por assim? isso que não vai dar certo. Ó, eu falei, não, mas eu não tenho objeção. Ela, como Eu assim? falei, me explica melhor. Porque eu não me via em Belo Horizonte. E Deus, ele me deu uma palavra e me trouxe para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, agora, Deus, se ele me falar que é para ir para outra nação, ele vai me direcionar e eu tenho certeza que eu vou. E eu virei para ela e falei assim, e se Deus tem uma palavra para você, ele também vai falar comigo. Porque quando Deus chama família. Já falando como se a gente tivesse alguma coisa. Eu falei, que abusado! Só que essas coisas, essa convicção dele, que a gente já teria alguma coisa, é que foi me quebrando. Por quê? Porque ele já sabia o que queria. E aí ele falou assim, não, porque quando Deus chama a família. Aí eu olhava assim, eu falava, mas a gente não é família ainda, como é que você tá, o que você tá achando que é? E todas as vezes que eu ia falar alguma coisa, ele vinha com convicção. Até que um momento, ele virou para mim e falou assim, você me fez várias perguntas, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Já que aí ela eu me falei fez, assim, já que ela me fez tantas perguntas, na hora que eu estava respondendo, eu falei assim, eu preciso fazer uma pergunta para essa mulher. porque eu estava bem firme, né? Ela estava e firme. Toda pessoa firme tem um passado difícil. Pode saber, toda pessoa firme tem um passado difícil. As mulheres que são firmes, que são aquelas... Guerreira. Elas geralmente têm um passado difícil. Eu e aí virei- eu tava Eu virei para pressionando. ela, já que ela estava me pressionando, e eu fiz um resumo da história dela. Carol, você perdeu seu pai muito nova, com 9 anos de idade. Você foi morar no Rio 5 anos, em Niterói, sozinha. Você foi consagrada pastora muito cedo, uma líder. E geralmente líder tem dificuldade de ser cuidada. Você é uma pessoa independente, você é uma pessoa forte. E eu quero te fazer essa pergunta. Como você vê submissão? Cri, 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 cri. Eu sempre fui muito transparente. Aí quando eu abri a boca para responder, porque aí quando ele me contou toda a minha vida, falou, sabia até a música, minha música favorita, eu pensei assim, ou é muito de Deus ou esse cara é um psicopata. Pensei, porque ele falou toda a minha história, eu falei, gente, ou é muito de Deus, ou ele é psicopata. Enfim. E aí eu Nesse falei, momento, ela foi me responder. na hora que eu fui abrir a boca para responder, Só que o Espírito Santo falou, não deixa ela responder. Eu falei, aí eu não entendi, mas eu falei, peraí, não responde não. Aí eu entendi o porquê. Quando ela parou de falar, ué, mas eu vou te responder, minha vida é um livro aberto. Eu falei, não, tudo bem, mas deixa eu te falar algo. Você responder o que é submissão vai fazer com que eu me encaixe naquilo que é a tua visão.
A submissão bíblica é você estar debaixo da minha visão. Então, eu como homem preciso falar para você o que é submissão e não você falar para eu me encaixar aquilo que você quer. E aí, neste momento, ele começou a me falar essa parte. E aí, a partir de agora, o que ele vai falar, por isso que o segundo ponto é saiba o que você quer, tenha foco. Porque a partir deste momento do que ele vai me falar, foi o que me fez apaixonar por ele. Eu falei para ela, submissão é você estar debaixo de uma missão. É você caminhar junto diante da missão que o homem tem. Então, eu preciso saber qual é a minha missão. E a minha missão principal é proteger, prover e promover você, validar. Falei proteger, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Prover em todas as áreas também. E também promover, validar, elogiar. É claro que eu falei uns 10, 15 minutos acerca disso. É um professor, né, gente? Então ele deu uma aula sobre isso. No final, quando eu terminei de falar, essa mulher estava olhando para mim com os olhos brilhando. Aí eu pensando assim, porque a capinha não ajudava, eu pensando assim, onde que estava esse homem, meu Deus? E eu falando assim, que homem é esse? Você lembra que eu fui lá para terminar o que não tinha começado? Eu fiquei tão impactada com a aula que ele me deu, que eu falei, uau. Quando eu voltei para casa, eu falei assim, mãe, achei o meu marido. Minha mãe falou, você é maluca? Você falou que saiu daqui indo terminar, que nem começou, e agora você está falando que você achou seu marido? Aí eu contei para ela tudo isso, e aí ela falou assim, tá vendo, Carol? Você queria trocar esse homem por aquele outro menino, que você nem sabe se ia dar certo, se não ia dar. Falei, é mesmo, né? Esqueci o outro menino. Nada a ver, gente. Hoje eu olho e falo, nada a ver, mandou lembrança. E para a gente finalizar, a gente entra no último ponto. E o último ponto é, não entregue o ouro. Não entregue aquilo que é de mais valioso para você. Em todos os momentos, a Carol já tinha convicção. Eu só quero beijar, porque é o meu primeiro beijo depois dele conversar com os pastores, depois dele conversar com a minha família. Eu já tinha outros relacionamentos. Eu não sabia dessa decisão dela, mas eu respeitava. Até que chegou um momento que eu ficou mais caliente, a gente foi no cinema, eu coloquei a mão, eu tentei beijá-la e ela fugiu. Eu falei assim, eu não sei porquê, uma hora eu vou saber, mas para mim tá tudo bem. Por quê? Porque eu falei comigo, né? Eu falei assim, olha, porque eu vejo que muitos relacionamentos começam e não dão certo, porque começa o beijo, e o beijo é uma coisa muito íntima. Se você sai beijando por aí, meu filho, cuidado, porque o beijo é uma coisa muito íntima. Então, eu achava pra mim assim, poxa, eu quero casar com o meu primeiro e único namorado. Mesmo que isso não aconteça, eu só quero beijar depois que eu apresentar pra minha família. Porque é muito fácil você sair beijando escondido por aí, e na hora de apresentar e de assumir você diante das pessoas, o cara fugir. A gente vê tanto isso. Então, eu já tinha conversado com outros rapazes, já tinha apresentado pra minha família, cheguei a apresentar um rapaz para minha família, só que aí como ele viu, minha irmã começou a chorar na frente dele, falando, você cuida bem dela, porque ela é muito preciosa. O cara fugiu. O cara fugiu, falou, eu não, esse negócio é muito sério. Depois eu fui descobrir que ele estava conversando comigo e com mais 5 ao mesmo tempo. Então ele viu a seriedade da coisa de conversar com a família e com os pastores e ele fugiu. Então eu falei, o quê? Eu só vou deixar esse menino me acessar depois que realmente já tiver algo sério. Por isso que a gente saiu tantas vezes, conversamos tantas vezes. E aí teve um momento que falei com ele, me surpreenda. E aí ele me levou para passear, para andar de barco, aquela coisa toda. Naquele dia fiz mais perguntas. Você é calvinista ou armeniano? Aí ele falou, isso faz diferença? Pra você namorar comigo? Eu falei, faz, porque lá na frente, quando a gente tiver filho, pra mim fazia porque eu era professora de seminário, então talvez pra você não faça diferença. Você não sabe nem o que é isso. Tudo bem, vida que segue. Mas no meu contexto, fazia diferença. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas e aquele dia, isso foi dia 16 de dezembro. Naquele dia, eu ia viajar dia 28 de dezembro pra Europa, pra ficar 40 dias em uma viagem missionária. E aí, aquele dia ele me
fez um dia muito lindo e tal, preparou, e ele me fez uma pergunta. Eu falei com ele assim, amanhã, era domingo, vamos pro culto pra gente sentar juntos? Ia minha mãe, eu, e ele ia sentar junto comigo e com a minha mãe. A gente ainda não tinha nada. E aí ele falou assim, não, eu não posso sentar do seu lado no culto. Falei, como assim? A gente está conversando, ele está me conquistando, ele respondeu todas as perguntas da maneira maravilhosa, e agora que eu convido ele para sentar ao meu lado no culto, ele fala, não, não. Por quê? Porque já era pastora na Matriz, em BH. Só a Matriz tem de 4 a 5 mil pessoas, né? Num culto de domingo, um culto de domingo naquele templo. Então, eu tinha na minha mente, se eu for com ela e sentar ao lado dela, vai haver muito burburinho, muitas pessoas vão começar a falar que a gente tem alguma coisa. Mas a gente ainda não tem o nível de aliança que permitia, na minha cabeça, a gente sentar junto a ponto das pessoas falarem acerca da gente e cogitar um namoro. Então eu falei para ela assim, olha, nós não temos o nível de aliança que permite eu sentar do seu lado. Ela, como assim? Eu expliquei para ela e expliquei também sobre níveis de aliança. Por quê? Porque quando você tem um nível de aliança com alguém, esse nível de aliança permite intimidade. Você não traz sempre o seu vizinho para dentro da sua casa, porque não tem nível de aliança com o vizinho, a não ser que esse vizinho se torne um colega, se torne um amigo. Você não pode ter um nível de intimidade, de casamento, numa aliança de namoro. Se você faz sexo no casamento, sendo que no namoro, sendo que essa intimidade é só para níveis maiores, que é o casamento, você vai sofrer consequências de feridas na alma e de situações que você vai ficar cego porque você está envolvido tão sentimentalmente que você não faria perguntas, que você foge da pergunta, Para cada etc. nível de aliança tem um nível de acesso. Se você é amigo, você vai me acessar como amigo. Se você é namorado, você vai me acessar como namorado. Se você é noivo, você vai me acessar como noivo. Se você é casado, porque se a gente entra num nível de aliança e você me acessa de acordo que eu não tenho esse nível de aliança, vão ter consequências, vão ter... Isso é quebra de princípio. E quem quebra o princípio é quebrado pelo princípio. Então, não, se você não tem nível de aliança, não tem intimidade maior do que aliança. Quer entrar no novo nível de intimidade? Aumente primeiro o nível de aliança. Sim. Então, nesse momento eu expliquei para ela e falei assim, já que você está me propondo isso... Não, mas aí a gente tem que voltar lá numa parte então que a gente pulou, muito importante. Vocês vão entender por quê. Ele já contou um pedaço aqui em um dos cultos, mas só para você entender. Ele falava para todo... Agora a gente já estava conversando, a gente ainda não estava namorando, mas já estava conversando. E ele falava para todo mundo... Não, ele viajou para a casa dele, para o interior, para o pai dele. Ele me ligava de vídeo e falava, olha aqui, pai, a minha esposa, vou casar com ela. Só que a gente não tinha nada, nem namorava. Aí ele virava para um amigo, olha aqui, vem cá para você conhecer a minha esposa, vou casar com ela. E ele falava isso para todo mundo. Eu falei, peraí, você está brincando com todo mundo que eu sou sua esposa, e a gente já estava conversando há bastante tempo, já tinha um envolvimento, mas você não conversou com a minha família e com meus pastores ainda. Então, vamos marcar da gente conversar com os meus pastores? Aí eu mandei para ela, porque isso foi por mensagem, né? No WhatsApp. E por mensagem eu escrevi, isso é um passo muito sério. O que você entende com isso é um passo muito sério? Que o quê? Quem é que entende que isso é um passo muito sério e eu quero dar? Ninguém! Exatamente. Ele falou... Algumas pessoas concordam comigo. Aí, não, porque... Tudo bem, que é WhatsApp a gente entende, né? Foi o que ele pregou aqui ontem. Quer. Só que ela entendeu que eu não queria dar esse passo muito sério. Ele estava falando para todo mundo que eu ia casar com ele, mas quando eu falei, você vai me assumir para os meus pastores e para minha família, ele vem e escreve, isso é um passo muito sério. Porque eu queria dar. Aí eu entendi o quê? Ele não quer dar, ele tá me enrolando. Então ela começou a conversar com monossílabas.
Ok. Tá. E a Falei, gente tinha combinado de ir numa terça-feira no O que cinema. aconteceu com essa mulher? Essa mulher é louca. Eu falei que eu quero dar um passo muito sério e eu quero dar esse passo e ela mudou do nada. Por isso, toma cuidado com conversas de WhatsApp. Pode entender errado. Só que o que aconteceu? Cheguei lá armada de novo no shopping. Toda armada. Por quê? Porque eu tinha conversado com um rapaz anteriormente. Ele tinha me levado para sair, me levado para jantar e tal. A gente não teve nada. Mas quando eu ia... foi em outra cidade, que eu tinha dado aula. Quando eu fui embora, eu falei, e aí, a gente vai ter alguma coisa? Ele, não, você entendeu errado. A gente é só amigo. Eu falei, você faz isso com todas as suas amigas? Então o cara me cozinhou e depois falou que a gente é só amigo. Ah, mas eu fiquei com muita raiva. E aí quando ele falou que era um passo muito sério... Raiz de rejeição. Bateu na minha raiz. E aí eu falei assim, esse menino tá me enrolando, daqui a pouco vai se falar que quer ser só amigo. Cheguei lá armada de novo. Foi difícil, gente. Isso aqui é um anjo, né? Que aí eu cheguei lá armada aqui no é shopping. Homem, decidido. Um homem, firme. aleluia. Tem homem aí? Aqui tem homem, isso aí. Aí cheguei lá no shopping, falei assim, olha aqui. Aí nesse dia eu cheguei brava. Olha aqui, você vem com esse papo que é um passo muito sério. Se você não quer dar, você fala logo. Porque se você quer ser meu amigo, você vai ser amigo na sua casa e eu na minha, porque eu já tenho amigo demais. Sabe o que eu fiz? Eu ri. Eu comecei a rir, falei assim, fiquei meu revoltada, Deus. Eu falei, vou dar na cara desse menino. O que aconteceu com essa mulher? Aí ela me explicou que eram raízes, porque, como ela acabou de falar, algumas pessoas fugiram quando ia dar o passo sério. Então, no meio do shopping, eu peguei as duas mãos dela, coloquei no meio da mesa, olhei dentro desses olhos azuis dela e falei assim, nós já temos intimidade suficiente para nos machucarmos. Eu não quero ser apenas o seu amigo. Eu quero algo sério com você. E é isso que eu quis dizer. E se o problema são as raízes do passado, eu olhei bem profundamente e disse, eu vou quebrar todas elas. Eu fiz só assim, ó. Eu fiz só assim na cadeira. Meu Deus, que homem é esse? E aí... toda sem graça lá no meio do shopping, né? Fomos no cinema nesse dia, assistimos o filme e tal, voltamos. No sábado aconteceu essa situação. Quando ele falou dos níveis de aliança e tal, então eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta. Por quê? Para eu estar no dia seguinte sentado do lado dela, eu precisava aumentar o nível de aliança. Aumentava a aliança e eu me via do lado dela no culto no dia seguinte. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você quer namorar comigo? Aí eu falei, sim. Aí eu falei, você não está respondendo sim para agora. Você está respondendo sim para a vida inteira. Aí eu falei, sim. Não é sim para um namoro. É sim para um casamento. Aí eu falei, sim. Ah, então tá bom. Então eu acredito. Falei 3 é quase Pedro, né? 3 vezes para ter certeza que essa mulher, ela estava, né, consciente aí, do sim. Aí, o que acontece? E quando eu fui para os Estados Unidos aqui em setembro, eu estava conversando com um rapaz, porque eu tinha conversado com vários rapazes, mas nunca tive nada. Eu estava conversando com um rapaz que era muito de Deus, só que não era de Deus para mim. Nem tudo que é de Deus pra gente. Ela era muito de Deus, mas não era de Deus para mim. E como eu ia vir para os Estados Unidos, meu sonho era casar com um americano, eu falei, não vou ter nada com esse cara aqui, porque eu vou encontrar alguém lá. E aí, no dia que ele me fez essas perguntas, eu falei com ele assim, olha, porque eu ia sair de viagem missionária 40 dias. E ele falou assim, olha, eu falei com ele assim, olha, quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei com um rapaz que eu não queria nada com ele, porque meu sonho era encontrar alguém lá. Eu estou indo para a Europa e eu não tenho vontade de encontrar ninguém lá, porque eu já encontrei você aqui. Aí ele falou... uau, então... Eu só não beijei ela porque eu sabia que eu ainda tinha que passar pela família. Não, ele não sabia, não. Ele não, tentou sabia. beijar, não, mas não. Eu sabia. Nesse porque dia você não sabia? A gente já tinha conversado com o pastor. Não, foi no dia seguinte. Não sabia. Eu tentei te beijar à noite no cinema. Não sabia. Ele tentou me beijar, eu não deixei. Aí ele não entendeu, ficou só abraçadinho. Tentei de novo no cinema e não deu. Aí saímos de lá, fomos no cinema, ele tentou de novo, eu não deixei. E eu tinha feito um procedimento na boca. A pastora virou pra boca. nossa cara e falou assim, quando a gente foi conversar, vocês já se beijaram? Eu falei, não. Não. Ela, por que não? Eu falei, pastora. Peraí, deixa ele responder.
Falei, pastor. Sei lá, eu tentei. Enfim, aí nesse dia a gente saiu de lá, oficialmente a gente estava namorando entre a gente, mas só seria oficial pra mim depois que ele falasse com os pastores e com minha família. No dia seguinte, fomos pra igreja, ele sentou do meu lado, não damos as mãos, não fizemos nada, porque ele ainda ia Só conversar com os meus sentei pastores. ao lado. Só sentou do lado, gente. E por isso que foi importante ele me dar toda aquela aula de níveis de aliança, porque só dele ter sentado do meu lado, alguém lá na galeria bateu uma foto, falou: o que tá rolando aí? O a pessoa celular- na minha frente falou: Carol. O celular dela tem um começou a pipocar de mensagem. Ou seja, imagine, de acordo com a raiz de rejeição que ela tinha, se a gente fosse para o culto, sentasse um ao lado do outro e ainda assim não desse certo. E no final ele falasse: a gente é só amigo. A ferida seria muito maior. Mentira. E aí, o que acontece? Nesse dia, a gente saiu do culto, fomos conversar com os nossos pastores. Eu já tinha conversado com a minha pastora sobre tudo isso. E ela falou, eu quero ouvir do David. Eles falaram, eu quero ouvir do David a versão dele. E ele contou toda a história. Aí ela perguntou, vocês já se beijaram? Eu falei, não. Aí ela falou, mas por que não? Aí o David não sabia responder. Aí ele achava que é porque eu tinha feito um procedimento na boca, ele achava que é porque eu estava com procedimento na boca. Aí eu falei, não, pastor, é porque o meu sonho é dar o primeiro beijo depois que eu conversar com os pastores e com a minha família. Aí ele olhou pra mim e falou, então é isso. Ah, já tô quase lá. Aí ele começou a criar expectativa. Aí eu marquei para conversar com a minha família dia 22 de dezembro. Por quê? 4 anos atrás, Deus falou comigo assim, você vai casar dia 21 de setembro. E eu coloquei na minha agenda, 21 de setembro, meu casamento. Chegou o ano seguinte, dia 21 de setembro, nada. No outro ano, meu casamento, nada. No outro ano, meu casamento. Virava o ano, eu colocava na minha agenda 21 de setembro, meu casamento. E nunca que chegava. Quando a gente começou a namorar, isso foi dia 16 de dezembro, dia 17, conversando com os nossos pastores, eu já tinha a data no meu coração. Eu vou casar dia 21 de setembro. Só que Deus nunca falou o ano. Nessa semana que a gente começou a conversar, ele chegou no trabalho dele e os alunos, os amigos começaram a brincar. Ih, tá namorando e não sei o quê. A chefe dele, que não era cristã, falou assim, você vai tirar férias? No dia que ele me pediu em namoro... Tinha que escolher as No férias. dia que ele me pediu em namoro, eu perguntei assim, quando são suas férias? Ele falou assim... Você acredita que eu tentei tirar o ano inteiro e eu só consegui para setembro? Como ela já tinha data de casamento, ela falou assim, é mesmo? É mesmo? Só que por dentro eu assim, eu por dentro assim, é ele! E eu falando assim, setembro é um mês interessante. Só que a sanguínea é assim, ela por trás, fingindo costume, de boa, por dentro alegre, aí ela faz mais uma pergunta. Mas para quando de setembro? Quando de setembro? Eu falei. Pra primeira quinzena. Pro início. Ela falou, então não é de Deus. Eu falei, então não é de Deus, porque Deus ela falou não 21 falou, de ela setembro. pensou. Pensei. Falei, então não é de Deus. Deus me deu 21 de setembro, Deus não é Deus de confusão. Como que as férias dele é pra primeira quinzena? Como é que a gente vai casar? Mulheres. Aí isso lá dentro de mim. Beleza, não falei nada pra ele, nada. Minha mãe falou, você não vai falar pra ele que você tem a data do casamento? Eu falei, não, porque se Deus falou comigo, Deus vai falar com ele. É o mesmo Deus? E aí, ele foi brincar lá no trabalho dele. A chefe falou assim, você começou a namorar? Então, quem sabe você já vai... de lua de mel nas suas férias. Eu falei, interessante. E nesse momento eu pensei mandou assim... me falou isso. Já vai virar minhas férias. Eu tenho direito a mais 30 dias. Eu vou pedir mais 15. 15 com 15, né? E vou passar as minhas férias pro final. Porque eu pego 15 final e vai virar... num mês, eu pego os outros 15. Ele tinha mais 15 dias em outubro. 30 Como dias. as férias dele eram na primeira quinzena, ele falou, eu vou pedir para as minhas férias ser na segunda quinzena. E pegar a primeira Aí quinzena vou do ter um próximo mês de férias. Eu mandei um e-mail sem saber da história que ela já tinha data de casamento e que era na segunda quinzena. Quando me responderam o e-mail, que foi meu coordenador, ele falou, David, as suas férias serão de tal dia, metade para frente de setembro, segunda quinzena de setembro, até metade de outubro, e colocou embaixo, motivo, ele não é crente, tá? Motivo, seu casamento. Quando ele me falou isso, eu falei, meu Deus! E a minha mãe falou, você não vai contar pra ele? Eu falei, não,
Não vou contar porque Deus tem que revelar e não sei o quê. Beleza. Dia 22 de dezembro, ele foi lá, pediu a minha... Como eu já tinha data, eu tinha olhado que 21 de setembro daria na sexta. O sonho dele era casar na igreja, o meu sonho era casar no sítio. Então eu falei, nós vamos ter 2 casamentos. Porque quando... Gente, eu sempre quis casar. Então eu já tinha uma pasta escrito meu casamento, tinha todos os detalhes. Eu queria 2 casamentos. Um na igreja para todo mundo, porque eu já era pastor, e um no sítio para só as pessoas mais íntimas e tal. Então eu falei, nós vamos casar dia 21 e 22 de setembro. E aí eu falei, então vou marcar dia 22 de dezembro, porque aí é uma data só, homem custa lembrar de data, então tudo estratégico, entendeu? Aí ele foi dia 22 de dezembro, eu pedi a minha família em namoro. Foi lá todo nervoso, pediu aquela coisa toda. Meu irmão pegou o facão, brincando, né? Eu vou, você trata bem minha irmã, senão você já viu, né? Aí tinha estratégia, né? Tinha um bebezinho, né? Sobrinha da Carol, fiquei brincando com o bebê pra quebrar o clima. E aí, oficialmente... o pastor já tinha abençoado dia 17, dia 22, minha família abençoou, toda a minha família lá. E aí, nesse dia, nós demos o primeiro beijo. Nós demos o primeiro Depois beijo disso. no sofá da casa dela, na sala. Yes! E para finalizar essa parte... Que aí agora são cenas para os próximos episódios. 5 dias depois, ela queria conversar... Deixa isso para o próximo episódio. Não, eu quero finalizar com isso. Então tá bom. Para finalizar essa parte, ela já estava se preparando para viajar e passar 40 dias longe, certo? Em uma viagem missionária. Então, ela mandou mensagem para a gente ir ao cinema, e a gente ia ao cinema. Só que chegou lá, eu não ia no cinema. A gente ficou conversando. E foi nesse dia que ela revelou para mim, né, a data na agenda, meu casamento. Ele tinha passado o Natal comigo, com a minha família. Dia que eu comecei a entender que o dia que eu conversei com a família era o dia 22, porque ela queria o casamento, porque ela já tinha data e tudo mais. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Então, a gente vai casar dia 21 de setembro. 21 e 22, que ela queria os 2 de casamento. Ela falou assim, você tem certeza, mas é do próximo ano? Eu falei, próximo ano, acho que cedo, né? 9 meses. A gente fez as contas, acho que pode ser do outro, vai ser 1 ano e 9 meses. Ela, mas é longe, né? Porque assim, eu sou da fé. Eu creio que a gente pode casar em setembro, mas você que sabe. Eu falei assim, não, então tá bom. Nós vamos casar em setembro do próximo ano. Aí ela virou para mim e falou... Mas você tá maluco? E eu falei assim, ele tinha me pedido namoro dia 22. Eu falei, mas você tá me namorando há 5 dias. Como que você tá me pedindo em casamento? Você está me namorando há 5 dias, mas eu estou te namorando há 3 anos e meio. Aí eu falei, uau. E aí a gente vai encerrar essa parte, porque vai entrar em outra, né? Mas só para você entender. Por que a gente falou esses 3 princípios? Primeiro, faça as perguntas certas. Segundo, saiba o que você quer. Tenha foco. E terceiro, não entregue o ouro. Porque quando você entrega algo antes do tempo, perde o valor. Sim. Então, sabe, se valorize. A gente está vendo tanto desvalorização hoje. Tem muita gente, muitas mulheres. Mulheres, se valorizem. Tem muitas mulheres querendo casar, mas já beijaram na boca e fizeram sexo. E o cara não quer casar. Porque você já entregou tudo. Você já entregou o ouro. Então, se valorize. Eu sei que isso pode acontecer, e aí, se já aconteceu, vocês vão restaurar tudo e fazer tudo ficar lindo. Mas meu marido é um cavalo. Você vai orar, ele vai se transformar num príncipe. Transforma Jesus o cavalo em príncipe. Mas, para quem está começando, para quem está nos assistindo, para quem está aqui, comece certo. Né? Tem até o curso começando certo. Por quê? Porque quando você... Isso é para tudo, para tudo. Você vai fechar uma sociedade e você entrega logo todas as suas finanças, você entregou o seu ouro, você entrega todas a sua cartela de... É para tudo na vida, sabe? Vai dando um passo de cada vez.
Não entregue o ouro de uma vez, porque senão depois você vai perder o valor, você vai ser desvalorizado. Então, esses 3 princípios que a gente quer deixar hoje. Faça as perguntas certas, seja em namoro, seja em sociedade, seja numa mudança de país, seja em qualquer que for sua promessa. Faça perguntas estratégicas, perguntas certas. Segundo, saiba o que você quer. Qual é a promessa que Deus colocou na sua vida? Tenha foco naquilo que Deus falou para você. Sabe, não se desvie, não se distraia, a mesma coisa do outro. E terceiro, não entregue o ouro. Vai dando intimidade com o nível de aliança que você tem. Você tem esse nível de aliança? É este ouro que eu vou te entregar, mas não é o outro. Vai dando nível de intimidade de acordo com o nível de aliança que você tem. Porque senão você vai perder o seu valor. E se você já perdeu o seu valor, está na hora de deixar o Espírito Santo te restaurar, te colocar de volta na posição de filha amada dele, para que você possa se apresentar para as pessoas de uma forma linda, de uma forma pura. Seja você homem, seja você mulher, não importa. Os princípios é para todos nós e para todas as áreas da nossa vida. E na próxima semana você vai ouvir desse período de namoro, noivado até o casamento. Semana que vem vai ser forte, hein? Um dos períodos de maiores milagres. Um dos períodos de conexões divinas. Um dos períodos de viver o sobrenatural. Porque casamento é de Deus. E um Amém? dos períodos de dificuldade também, que nós vamos compartilhar uma coisa aqui, que vai virar uma chave na sua cabeça. Fique de Então pé, por gentileza. não perca a semana que vem.